Jasso! Esse é o Hércules, o seu podcast sobre Jogos Olímpicos. Na nossa maratona rumo a Paris 2024, estamos contando um pouco da história das modalidades que vão estar na Cidade Luz. Aqui, você vai saber um pouco das origens, como ela entrou no Panteão Olímpico, suas curiosidades, maiores nomes e recordes. Além, é claro, de como foi a participação brasileira e dos nossos grandes representantes nos 32 esportes que estarão em Paris 2024. Curtiu? Então segue juntinho com a gente. No Hércules, o jogo é mais intenso e mais completo. Hércules é mais uma produção do Audiolab da UERJ. O jogo é uma das mais elementares formas de interação humana. E através dos jogos, dos rituais cotidianos que narramos, nos descobrimos, reconhecemos o outro e nos formamos como sociedade. Aqui no Audiolab, entendemos que jogo, imaginário e narrativa andam juntos. A vontade de jogar aciona as nossas emoções, nos envolve, nos faz ouvir um podcast, se envolver em um relacionamento, amar um filme, dedicar horas a uma atividade e a um esporte. Enfim, não existe uma vida intensa sem jogo. Em toda a história da humanidade, o jogo sempre esteve presente. É o jogo que auxilia na produção de narrativas, mitologias e valores sociais e simbólicos de cada tempo histórico. É o jogo que ativa o nosso imaginário, nossas paixões e nossos desejos. Na Grécia Antiga, o jogo narrativo criou algumas mitologias que tentavam explicar essas ações humanas. Dentre os vários jogos criados nas cidades gregas em homenagem aos deuses, um deles é muito especial para nós. Os Jogos da Cidade de Olímpia, criado por Hércules. Pois é, o nome do nosso podcast é uma grande homenagem a este herói grego. E você, quer saber um pouco mais sobre esse herói que dá nome ao nosso podcast? Corre aí na nossa playlist e confira o trailer do Hércules. No nosso programa de hoje, vamos falar sobre um caçula nos Jogos Olímpicos. Quem estará com a gente hoje é meu querido amigo Miguel de Paula, o repórter que dá aula. Miguelito, conta pra gente um pouquinho do skate. Salve minha família que tá ligada aqui no nosso Audiolab. Hoje daremos início ao Incrível Hércules, o nosso maravilhoso podcast de esportes olímpicos. Nesse primeiro episódio, para começarmos naquele pique, vamos falar de uma modalidade esportiva aprovada recentemente e que nos deu muitas alegrias em Tóquio 2021, o skate. Aqui falaremos de tudo sobre o esporte e a cultura que o envolve, pois meus amigos, vocês acham que a vida de um skatista é fácil? Você tá bem enganado. Meu nome é Miguel de Paula e a gente vai dar um rolê de skate para contar um pouco da história desse esporte. Solta a vinheta aí pra gente cair na pista. De início, vamos falar sobre a história da modalidade. Bem, vocês sabem onde surgiu a prática do skate? E no Brasil? Quando começaram a ter as primeiras pistas de skate? A prática surgiu na Califórnia em meados dos anos 50. No estado, quando não havia ondas para surfar no litoral, os surfistas improvisavam rodas e eixos fixados em uma prancha de madeira e assim esperavam imitar as manobras que faziam na água. É isso, né? Aquele famoso ditado, quem não tem cão, caça com gato. Assim, deu-se início a uma prática inovadora que aparecia como algo semelhante ao que era feito nas praias. No Brasil, tudo começou na década seguinte. O skate começou primeiro em terras cariocas. Aqui,
Os filhos de americanos trouxeram suas pranchas improvisadas e logo se tornou algo curioso. Além disso, os brasileiros que viajavam aos Estados Unidos também têm grande influência nesse processo de pioneirismo, pois traziam as experiências vividas. De início, o nome ainda não era skate, era muito mais algo comparado com o surf. Logo, os primeiros nomes que faziam referência ao skate eram surf de asfalto ou surfinho. Tá aí uma parada que pode servir de muito conteúdo para nossa Rafinha, a nossa surfista aqui do Audiolab. Já na década de 70, a questão passou a ser levada mais a sério para alguns, justamente porque houve um processo de esportivização do skate. Desse modo, surgem os campeonatos, pistas, patrocínios e marcas oferecendo apoio destinado à valorização e profissionalização. Na década de 80, surge então uma ramificação da modalidade, o street skate. O novo estilo rompia com as tradições, justamente por se tratar da mudança da localidade do esporte, saindo um pouco das pistas e indo para a cidade, e questionando as funcionalidades da paisagem urbana. Era apenas o uso irreverente da cidade e a transgressão de valores. Ao exemplo da escada e do corrimão. Da primeira, sabemos que é para descer e subir, e o outro para apoio das mãos. Para o skatista, a escada vai servir de um obstáculo que ele vai pular de maneiras variadas, e o corrimão para ele descer com o instrumento. Mas nem tudo são flores, né? Nem tudo é aquele halfpipe maneirão que a gente vê e já tá lá mandando ver nas manobras. Contudo, é aquilo que a gente fala. Na mesma década de 80, em São Paulo aconteceu algo que afetou diretamente na vida de quem praticava o esporte. Isso porque o Parque do Ibirapuera tinha em sua estrutura uma superfície lisa e favorável para os skatistas, além da marquise que servia de proteção para dias chuvosos. Dentro desse cenário, os esportistas não contavam com a presença de um vizinho célebre, ranzinza e que detestava o skate. Jânio Quadros. Esse aí é osso, hein? Só de lembrar das pérolas que esse aí já falou e que fazia na época do seu governo, rapaz. O político tinha seu gabinete instalado nas proximidades do parque e, para piorar a situação, ainda era o prefeito da cidade. Logo, não demorou muito para o Vassourinha dar as primeiras ordens para não permitir a prática de skate na cidade e também liberar a prisão de skatistas. Assim, com muitas desavenças entre praticantes e policiais, em 1988 foi decretado oficialmente a proibição do esporte. Ao fim do mandato de Jânio, houve um episódio mais emblemático ainda para a vida de um skatista. Alexandre Ribeiro, um dos mais conhecidos da época, foi surpreendido junto de seus amigos no Parque Ibirapuera, justamente por um guarda que levou os skates de todos do grupo. A partir disso, começou uma confusão e o carro de Quadros chega para tomar conta da situação. Depois, os meninos tiveram seus skates devolvidos. Porém, o ex-prefeito deixou aviso que a nova prefeita iria liberar a prática novamente. Desse modo, dito e feito, a nova prefeita e amante do skate, Luísa Erundina do PT, revogou a liminar que proibia o uso de skate pela cidade. Nos anos 90, houve a profusão do esporte com a chegada de seus primeiros ídolos. As estrelas internacionais Tony Hawk e Tony Alva ajudaram a tornar o skate, mais precisamente o street, mais popular, principalmente pela juventude. Já em 1997, o carioca Bob Burnquist é eleito o melhor skatista do mundo, revolucionando a prática com uma técnica lendária, o Switch Stance. ainda no final do século XX, foi criada a CBSK, Confederação Brasileira de Skate, a organização superior que comanda o esporte no território brasileiro. Era necessária a criação desta, justamente pelo fato de termos um total de 2,7 milhões de skatistas no Brasil à época, segundo o Datafolha. Assim, nos anos 2000, milhares de pistas próprias para o esporte foram construídas, facilitando o treinamento dos atletas. Mas aí tu me pergunta, pô amigão, tu falou a Vera sobre a história do esporte, onde que tá a Olimpíada nisso? Onde que tu vai falar? Chegamos nesse ponto, meu truta, calma. Em setembro de 2015, o skate entrou na lista de esportes para ter sua inclusão nos Jogos de Tóquio, juntamente com o beisebol e o surf. O COI, no ano seguinte, em 2016, anunciou seu apoio a todos os esportes pré-selecionados e depois aprovou as modalidades. Irado, né? Espera só para ver as curiosidades que temos aqui para falar. Fica ligado que aqui é o Audiolab, é o ERJ, e informação é o que não falta. Para começar,
Vocês sabem quando foi fabricado o primeiro skate oficial da história? Foi em 1959 com o Roller Derby. Este foi o primeiro modelo a ser comercializado e produzido em série. Além disso, Vocês realmente vão acreditar que o Roller Derby foi o primeiro? É claro que não. antes dele já existiram protótipos ou projetos que simulavam os skates. Em 1918, um então garoto norte-americano chamado Doc Heathball já havia desmontado eixos e rodas de patins E fixou eles em um pedaço de madeira. No entanto, ele não andava de pé, mas com o joelho apoiado na madeira e outro pé dando o impulso. Contudo, falamos de esporte, história e até meios de indústria, mas certamente não é só disso que envolve o skate. É muito mais que isso, é uma cultura, é um estilo de vida. É tão vasto que temos até música nesse meio. Isso mesmo que você ouviu. Eu estou falando de skate punk. É uma vertente do punk rock que une elementos do hardcore, punk e também de outros gêneros como reggae. Nas canções, há o predomínio de vocais mais limpos, podendo ou não ter uma harmonia, uso de riffs de guitarra e solos, fora a rapidez fulminante da bateria. O skate punk é utilizado com frequência como fundo musical. Ele colabora para a formação de uma paisagem sonora para ambientes de prática do skate. Aí a nossa sonosfera aí. Além disso, é diretamente relacionado com o punk rock californiano, justamente o berço do skate. Que maneiro, né? Aí por essa vocês não esperavam. Mas meu truta, como eu falei, é muito mais que um esporte. É um estilo de vida. É um ato político, um comportamento, assim como o punk mesmo prescreve. No mundo, bandas como Black Flag, Circle Jerks, Buzzcocks foram as pioneiras do gênero. Entretanto, nomes como Blink-182, Green Day, The Offspring e NoFX são as bandas mais populares quando o assunto é skate. No Brasil, o Charlie Brown Jr. é o maior expoente do skate punk. Isso porque o falecido vocalista Chorão era um adepto da prática e promovia a divulgação do esporte. Nas músicas, traziam temas relacionados à cultura do skate e também faziam o famoso skate punk. É só lembrar das letras de Rubão, Dono do Mundo, e também de Não Fure os Olhos da Verdade. Essa é clássica, hein? Quem não ouviu essa? A cultura do skate é fortemente relacionada ao movimento punk. O estilo de vida de um skatista é tratado como uma questão de bater de frente com o sistema, ter personalidade e uma transgressão do padrão. O surgimento da modalidade street já é um indicativo desse estilo, principalmente por romper com as funcionalidades do cenário urbano, sem se preocupar com qualquer etiqueta social e autoritarismo. É a contracultura mandando ver, hein, rapaziada? Que coisa! Falando nela, sabe qual gênero musical também está dentro desse mundo? O rap, isso mesmo. Ele também tem seu papel fundamental na divulgação e na formação de identidade por terem muitos MCs adeptos da prática de skate. É só falar o exemplo do Tyler, The Creator, que curtia muito skate quando era mais jovem. Tem entrevista disso, hein? Um outro grande exemplo que pode ser citado aqui é o rapper Kamal. Ele também compete skate e também faz rap, um cara muito importante na divulgação e disseminação do ideal. Um outro exemplo importante presente no rap foi Matuê. No Rock in Rio de 2022, sua performance contou com participantes da banda Charlie Brown Jr. e também com skatistas ao redor para formar o seu cenário. Mas há algumas críticas sobre as pessoas que não têm consciência de que esse esporte é rico em aspectos sociais. Isso porque os praticantes não esportistas não têm o conhecimento de que o skate está ligado à contracultura, ao punk rock e o hip hop, parte da cultura de pessoas marginalizadas pela sociedade. Diante disso, as maiores reclamações são as de que os praticantes não esportistas fazem prática parecer algo fútil e superficial, quando na real ela nunca foi. Esse excesso de exposição só serviu para encarecer os equipamentos de skate. O sentimento parece um misto de uma invasão numa prática tão íntima dessas pessoas. Isso tudo aliado a um desrespeito com a forma como essa cobertura é feita, como se a prática fosse roubada dos praticantes. Para piorar, eles permanecem marginalizados sem seu skate e sem seu reconhecimento. Família, lembrando que tudo que fazemos é política, mesmo o que não pode parecer.
Vamos partir para outro aspecto curioso. Há também a moda dos skatistas. O uso de roupas mais largas são comuns entre eles, pois isso deixa o atleta livre de qualquer incômodo que a vestimenta cause. O uso de bonés também é comum para se proteger do sol e evitar algumas quedas. As marcas Vans e Converse são populares no skate, por terem modelos de tênis próprios para a prática. O famoso tênis lancha, dito popularmente. Rapaz, isso é um clássico aqui na faculdade. E falando nisso, a Vans e a Converse são marcas patrocinadoras de torneios de skate. Para finalizar as nossas curiosidades, bem, eu falei da lenda Tony Hawk, certo? Ele, além de ser uma das maiores referências, tem seu nome registrado em uma franquia de jogos de videogame popular entre as crianças nascidas nos anos 2000, Tony Hawk's Pro Skater. Quem aí não jogou esse no Play 2, hein? Marcou a infância de muita gente. Solta o som de No Cigar do Millen Collin. E os memoráveis embates no esporte? Sim, porque apesar de tudo, ainda é uma competição, certo? Vamos falar do mais recente triunfo de uma das revelações olímpicas na última edição. Estou falando dela, Raíssa Leal, a nossa querida fadinha. Na Olimpíada de 2021, Raíssa Leal conquistou a prata na categoria Street feminina. A glória da jovem de 13 anos foi decretada depois da participante japonesa Funa Nakayama errar. E assim, a medalha prateada foi para o Brasil. Neste dia, Raíssa foi a atleta mais jovem da história do Brasil a ganhar o segundo lugar no pódio. Haja estrela para a nossa fadinha. Raíssa Leal, você é ridícula! Brasil! Mas como nós somos extremamente competitivos, quem serão os nossos maiores adversários na modalidade? E quanto ao Brasil, será que nós somos um adversário forte? Calma, meu amigo e minha amiga, relaxe, nós somos sim uma potência no skate. Com o país abrigando mais de 8,5 milhões de skatistas e sendo São Paulo conhecida como a capital do skate, o Brasil é uma das maiores forças no esporte. Com grandes nomes como Letícia Buffoni, Kelvin Hoffler, medalhista de prata de street masculino, Raíssa Leal, prata em street feminino, Luan Oliveira e Pamela Rosa, os brasileiros sempre são nomes de peso na competição e estão sempre na disputa de alguma medalha na modalidade. Como o skate só foi incluído na edição de Tóquio 2020, a primeira participação brasileira coincide com a estreia da modalidade. No Japão, o skate brasileiro se saiu muito bem nos jogos, com a conquista de 3 medalhas de prata por Kelvin Hoffler, Raíssa Leal, ambos na modalidade Street, e Pedro Barros na modalidade Park. Mas, e quantas outras nações? Quem mais temos que ficar de olho? Logicamente, temos que falar deles, os estadunidenses, como de costume nas Olimpíadas, né? E também por ter sido o país que abrigou o berço do skate, e que abriga também, é verdade. Com o embrião sendo na Califórnia, não é muito surpreendente que seja um dos países de mais destaque no esporte. Teremos oponentes como Corey Junot, medalhista de bronze no masculino na categoria Park, e Zion Wright, seu compatriota. Na categoria Street, temos o habilidoso Jagger Eaton, bronze no mesmo pódio que teve Kevin Hoffler na prata. Esse sim vai ser um duelo de tirar o fôlego. O Japão é também um país que tem bons nomes, principalmente na categoria Street feminina. Com a Aori Nishimura, vencedora do Mundial de Skate Street de 2019 aqui no Brasil, Funa Nakayama, bronze em Street em Tóquio, e Miyomi Nishia, esta última sendo a medalhista de ouro em Tóquio 2021, além do terceiro lugar, ser Nakayama. Além delas, na categoria Park, temos a primeira campeã olímpica, Yosozomi Sakura. Com apenas 19 anos, quando competiu em Tóquio 2021, ela deve ser uma das atletas a ser observadas em Paris 2024. Além disso, temos que ficar de olho na medalhista de prata, Kokoma Hiraki, também do Japão, que tinha apenas 12 anos em Tóquio. Caramba, é muita revelação. Agora que falamos dos nomes de destaque na atualidade, vamos falar de Elite? Porque agora só tem deuses do skate. Esses faziam cada session que brilhavam os olhos do público. Vamos falar daquele que eu mencionei agora há pouco, Tony Hawk, o skatista norte-americano que foi responsável por bater diversos recordes, criar manobras e ser até mesmo nome de jogos de videogame que venderam milhões de cópias em todo o mundo. O estadunidense, além de fazer manobras com maestria, também inovou e criou o 900, que inclusive fez até mesmo com 48 anos de idade. Mesmo fora da competição, ele ainda conseguia fazer manobras de aço. Esse sim é brabo, hein? Além disso, ele inventou o Mac Rock, onde realizou 2 voltas perfeitas de 360 graus em cima do skate, totalizando 720 graus de pura emoção, o que também é bastante difícil. Ele, com 12 anos, venceu o Campeonato Amador da Califórnia. Com 14, já era profissional, e com 16 anos, já era considerado o melhor skatista do mundo.
Assim, os anos foram se passando e as acrobacias, recordes e feitos só se acumulavam, e com 25 anos, Tony já havia participado de 103 jogos, dos quais venceu 73 e em 19 conquistou o segundo lugar. Além disso, sua carreira não envolve apenas o skate. Ele também atua em ações sociais e criou a Fundação Tony Hawk em 2002. Ela já ajudou milhares de jovens a aprender a andar de skate e ajudou a combater o preconceito contra o esporte. Vamos falar de outro agora. Rodney Mullen. Ele começou a andar de skate quando tinha apenas 10 anos e é considerado um dos responsáveis por transformar o skate em um esporte competitivo. Mullen inventou algumas das manobras que são a base do skate, incluindo o backside flip, o 360 flip e o one-footed ollie. Desse modo, não é à toa que Rodney Mullen seja considerado o melhor skatista da história. Aí tu me faz outra pergunta. Não tá faltando gente aí nessa lista, não? Sim, guardamos o melhor pro final, pois agora falaremos das lendas brasileiras. O rei do 540, o terceiro skatista do mundo a acertar a manobra 900, além de ser o primeiro a voltá-la durante sua linha em uma competição. Eu tô falando de Sandro Dias, o Mineirinho. O nosso querido Mineirinho. Simplesmente hexacampeão mundial pela World Cup Skateboarding em 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e também 2011. Tricampeão europeu em 2001, 2003 e 2005 e medalha de ouro dos X Games de Los Angeles 2006. Gostou? Espera só pra ver o próximo. O que falar de Bob Burnquist, o maior medalhista da história do X Games com 30 medalhas, sendo 8 de bronze, 8 de prata e incríveis 14 de ouro, ultrapassando a marca do lendário Tony Hawk. Além disso, o carioca foi tetracampeão da Mega Rampa em 2002 no Rio de Janeiro e campeão mundial de skate por 10 vezes, 8 na Mega Rampa e 2 em vertical. Eu estava nesse dia que Bob Burnquist conquistou essa medalha. Eu estava lá, eu vi e tenho ingresso guardado, hein? A Audiolab é informação, mas também é presença. Filho de mãe brasileira e pai norte-americano, ele nasceu no Rio de Janeiro, porém foi criado em São Paulo. Aos 11 anos, Bob ganhou seu primeiro skate e aos 13 participou de sua primeira competição. O skatista brasileiro revolucionou o esporte com uma nova maneira de andar de skate, com as bases dos pés trocados, chamado de switch. Tudo isso no currículo do skatista, eleito 7 vezes o melhor do ano. Agora vamos para a parte mais complexa do episódio de hoje. Como será o formato de competição em Paris 2024? E como serão as pontuações? O formato de competição de Tóquio 2021 para Skate Street se manteve para Paris 2024, com 2 voltas de 45 segundos seguidas de uma fase de manobras. Porém, a pontuação foi reformulada para os próximos jogos. No Japão, cada pontuação individual para uma manobra ou uma volta valia entre 0 e 10 pontos. A pontuação total era obtida pela soma das 4 melhores pontuações, independentemente da fase em que foram obtidas. Em Paris 2024, cada pontuação será entre 0 e 100. A melhor volta das duas que o skatista realizar contará para a pontuação total, enquanto cada uma de suas 2 melhores manobras receberá uma pontuação entre 0 e 100, totalizando uma pontuação final entre 0 e 300. A mudança de regra entrou em vigor para garantir que ambas as fases, manobras e voltas, contem para o placar. Por exemplo, a pontuação final de Horigome, o campeão do street masculino em Tóquio 2021, foi baseada apenas em manobras, já que suas 2 voltas lhe deram pontuações mais baixas. Em Paris, uma volta será garantida para contar para a pontuação final, assim como 2 manobras. Além disso, uma importante mudança de regra entrará em vigor para as classificatórias de Paris 2024, denominada Procedimento de Recusa de Pontuação para a Fase de Manobras. De acordo com a nova regra, o skatista agora tem o direito de ter uma manobra eliminada ou excluída se quiser tentar melhorá-la, sem incorrer em nenhuma penalidade de repetição. As tentativas recusadas contam como 0 ponto. Entenderam? Pegaram a visão? O novo sistema mudou justamente para equilibrar as 2 fases, manobras e execuções. Agora estamos indo para a reta final do nosso episódio. Sim,
Bora que o tempo tá acabando e eu não tô afim de perder pontos sem fazer uma última manobra. Bom, agora que vocês já sabem tudo sobre o skate, bora ver uma rapaziada do esporte? Vamos começar com o Wellington. Ele deu um depoimento muito maneiro na UERJ sobre as expectativas para Paris e qual sua maior referência para o skate. Eu já andei um pouco também, já pratiquei skate já há alguns anos atrás. Hoje estou um pouco afastado, já andei um pouquinho de longboard também. As coisas que, sempre gostei bastante. Tentei também ser a questão de profissional e tudo mais, só que acabou que não vingou. Mas aí tô sempre aí dando uns rolezinhos por aí, a gente nunca larga não, é uma coisa que a gente gosta, cara, é estilo de vida mesmo. Bob, com certeza, né, Bob, isso não tem como, né, quem não conhece o Bob, cara, mas assim, da galera assim, mais atual, eu gosto muito do Luan, mano. Tá. Eu acho a linha dele muito foda. Você acha que o Luan tem condição de chegar aos próximos Jogos Olímpicos? Cara, tem sim, cara, com certeza, tem sim. Ele, tipo assim, pelo potencial ele tem, nome ele tem, é um cara que, já não precisa me provar nada pra ninguém, mas assim, acho que é só ele querer, cara. É uma parada assim, eu acredito muito nele, tá ligado? Coisa de verdade mesmo, boto muita fé nele. O outro que falou com a gente foi o Aladim, amigo meu e skatista desde menor. Ele falou sobre o panorama atual do skate e contou um pouco de sua história. Mano, eu comecei a andar de skate, pra valer mesmo, eu devia ter uns 12, 13 anos, assim. Eu antes até andava um pouquinho, tinha um skatezinho de brinquedo daqueles da Hot Wheels, assim, sabe qual é? Que vende nas lojas americanas. Eu até tinha um e tudo, mas aí, eu era muito criança e tudo. Aí quando eu aprendi a mandar o óleo, né, eu quebrei esse skate aí. Aí eu pensei, não, vou precisar comprar um skate pra valer. Que isso aí eu já devia ter uns 11, 12. E, mano, meus maiores ídolos que me inspiram a andar de skate. Mano, tem muitos skatistas que inspiram não só a mim, mas acho que toda a comunidade do skate, tá ligado? Assim, tem nomes, tanto nomes mais atuais, tá ligado? Quanto a própria Raíssa, ou a Pamela, ou sei lá, quanto o próprio Bob e pessoal, assim, mais das antigas, tá ligado? O pessoal lá da gringa, o próprio Tony Hawk, o próprio Bob, que é daqui do Brasil também, o Steve Caballero, um dos meus skatistas favoritos também, Rodney Mullen, Deus, simplesmente o cara inventou o skate, tá ligado? Então, assim, vai embora, essa lista aí não acaba hoje. Mano, o skate faz parte da minha vida num sentido assim que, não tem mais como sair, tá ligado? O skate é um estilo de vida, não é só um esporte, sabe qual é? Não é só tá ligado? Não é que nem andar de bicicleta ou andar de, sei lá, tá ligado? É um estilo de vida, mano. Te ensina desde como se comportar no meio, tá ligado? Numa sociedade com pessoas totalmente diferentes de você, de ciclos completamente diferentes do seu, tá ligado? Ainda mais eu, sendo, tá ligado, morador da Zona Sul, tá ligado? Tem uma condição maneira e tudo, o skate tem uma comunidade com um monte de gente que, sabe, não tem a mesma condição e tudo, e, você vê que o skate te ensina, mano, te força a, sei lá, mano, a ser humilde, a ajudar o próximo, é uma sociedade muito... É uma comunidade muito boa, tá ligado? Uma comunidade muito forte, muito, acho que saudável, tá ligado? Tanto pro mundo quanto pra si mesmo, sabe? Eu sinto minha evolução como ser humano desde que eu comecei a andar de skate, conheci muita gente, ajudei muita gente, já fui muito ajudado, tá ligado? Já me ensinaram, tá ligado? Quando eu tava caindo, quando eu tava errando alguma coisa, os caras chegam e falam, faz assim, não sei o quê. Já ajudei também, enfim. Então eu acho que assim, o skate faz parte da minha vida, não é que o skate faz parte da minha vida, o skate é a minha vida, tá ligado? E eu acho que todo mundo que anda de skate e que gosta de andar de skate tem esse sentimento de que, sabe, não tem como sair, tá ligado? É a minha vida isso, tá ligado? A nossa vida é isso, mano, nós vivemos pra isso, tá ligado?
Pô, mano, não dá pra andar de skate sem uma playlistzinha, né, cara? Fala sério. Me amarro escutar um punk rockzinho enquanto ando de skate. Gosto de ouvir uns rapzinhos também, mas principalmente um punkzinho. Acho que tem muito mais punk do que rap na minha playlist. Tem uns eletrônicos também, tem vários estilos de música, mas punkzinho, mano, pô, curto muito um Green Day. Você tá ligado? Eu curto muito um Green Day, um Alkaline Trio, Less Than Jake, Goldfinger, é o que mais tem na playlist, assim. Os caras são os pais, assim. Aí tem uns clássicos também, né? Descendentes, AC/DC, que mais? Mas é principalmente isso. Aí tem também uns nacionais, né? Não pode faltar um Charlie Brown Jr., um Raimundos, acho que até Barão Vermelho, se bobear, tem. Mas, enfim, tem muito Paramore também, Avril, enfim. Acho que minha banda favorita dessas aí que eu falei seria o Green Day mesmo, não é segredo pra ninguém. O panorama do skate na atualidade é aquilo que eu te falei, tá ligado? O governo acho que tá transformando o skate numa parada muito midiática, sacou? Eu acho que o governo, no fundo, os caras não apoiam, tá ligado? Porque no fundo, pra eles, eu acho que sempre vai ser uma parada meio de vagabundo, sabe? Uma parada meio de, sabe? Não é aquilo que, não é como um futebol, como um basquete, sacou? Pros caras é mais ou menos isso. Sendo que, pô, só não é, mano. O skate é um esporte que, tipo assim, é o esporte individual mais coletivo que tem, tá ligado? Isso não tem discussão. É um esporte individual, tá ligado? Você em cima do seu skate e, tá ligado? Não tem equipe, tá ligado? Não tem time, tá ligado? Antigamente até tinha, assim, tipo aquelas competições aí que era equipe tal, mas ainda é um V1, né, mano? É X1. Vai um cara da equipe X contra o cara da equipe Y e os dois estão lá, tá ligado? Vai um de cada vez, a nota de cada um, tá ligado? É uma parada individual, assim, sempre foi. Então, eu acho que assim, não é que o governo faz um descaso, tá ligado? Mas eu acho que eles tentam forçar a barra um pouco, sabe qual é? Vou dar um exemplo, a pista de skate do Aterro, tá ligado? Que é a pista de skate mais próxima aqui da minha casa, é a pista que eu geralmente frequento mais. Moleque, a pista tá aí há mais de 20 anos sem reforma, tá ligado? Daí agora chegou aí ano passado não, foi pouco antes das Olimpíadas. O que os caras decidiram fazer? Reformar a pista. Então, tipo assim, entende que existe essa conveniência? As Olimpíadas tá vindo, o pessoal tá pilhadão com skate e tal, bora reformar a pista. Sendo que, tipo, deveria ser, tipo, pô, o pessoal anda de skate, a pista tá uma... Vamos lá reformar, bora lá dar uma geral, cheia de rachadura no chão, cheia de, pô, negócio cheio de pedrinha, cheio de areia, sabe? Então, sendo que, pô, enfim, eu acho que, não é que o governo faz um descaso, mas eu acho que o governo deu uma, sabe, guaribada, assim, na cara do skate, justamente porque se tornou um esporte olímpico, porque agora tem ídolos, né, mais jovens que não são o estereótipo, né, que o estereótipo negativo que pensam do skatista, né? Por exemplo, o governo aí geralmente olha assim, skatista coisa de vagabundo, coisa de maconheiro, coisa disso, coisa daquilo, aí você pega uma Raíssa Leal da vida, que é uma criancinha que anda pra caramba, que destrói tudo, que ganha tudo. Os caras olham e falam, não, pô, realmente é um esporte, sendo que a gente já tem ídolos assim há muito tempo, só que não era uma fadinha, né? Então os caras continuam aí olhando meio torto, né? Agora que eu acho que realmente tá andando aí para se tornar uma parada mais bem vista, né, pelo governo, por assim dizer, né? Queria falar que a estreia do skate em 2021 foi uma parada histórica, tá ligado? Foi uma parada assim, mano, nunca que a gente ia imaginar, mano, se a gente parar pra pensar aí como é que surgiu o skate, tá ligado? O skate surgiu, mano, o skate era um brinquedo, leque. O skate era uma brincadeira, mano. Os caras pegavam um pedaço de madeira, as pranchas, amarravam rodinha, que, pô, acho que antigamente era até de silicone, tá ligado? Uma parada bem, assim, pô, mano, muito trash, tá ligado? Tu pesquisar aí no Google, tu vai achar a foto de um skate aí da década de
acho que 80, tá ligado? 70, por aí, mano. Os primeiros skates que tem, mano, é um pedacinho de madeira, literalmente um pedaço de madeira, com rodinhas que os caras usavam, tipo assim, para seca lá na Califórnia, esvaziavam as piscinas, pronto, andava de skate lá, surfava no asfalto, tá ligado? Isso era uma brincadeira, mano. Era uma brincadeira de criança, tá ligado? Os caras aí de 12, 13 anos faziam isso, brincavam, os adultos se amarraram na brincadeira, pum, virou um esporte olímpico, tá ligado? 30 anos depois o bagulho é um esporte olímpico. Assim, mano, isso é bizarro, mano. É loucura, tá ligado? Isso é maluquice. Eu tô super ansioso pra próxima edição, 2024. Tô pilhadaço. Eu acho que o Brasil mesmo, falando agora aí do nosso país, eu acho que a gente tem grandes chances de levar tudo, tá ligado? De levar tudo. Levar ouro, levar prata, levar bronze, levar tudo. Porque a gente tem, tanto no masculino quanto no feminino, a gente tem monstros andando de skate, né? A gente tem o Pedrinho, a gente tem a Raíssa, a gente tem a Pamela, a gente tem Mineirinho, tá ligado? Na nossa história aí, o próprio Bob, tá ligado? Então, pô, a gente tem vários nomes aí, tanto atuais quanto antigos aí, old school, que, pô, fazem com que o nome do skate no Brasil fique uma parada colossal, assim, tá ligado, mano? Então, pô, eu tô super ansioso, tá ligado? Eu espero aí que a gente consiga levar toda pra casa. Mas também, se não conseguir, tá ligado? Tem que lembrar que o skate, ele é um esporte que visa um entretenimento, tá ligado? Tanto de quem assiste, quanto quem tá lá praticando, mano. Quem tá lá na competição de skate, não é que nem, pô, na final da Champions, tá ligado? Que o cara tá lá pra ganhar, mano. O cara tá lá pra fazer um gol, meter o nome dele, pá, e ganhar. Não, mano. Skate não é isso, mano. Skate tu tá lá pra se divertir, cara. Se tu não tá se divertindo, mano, tu tá fazendo o bagulho errado. Tá ligado? É isso, sabe? O skate é isso, mano. Mesmo que seja uma competição mais importante do mundo, a final da Street League, uns Olimpíadas, uns Tour Open da vida, que seja, mano. Tu tá lá pra se divertir. Tu vê, cara. Só tu pegar qualquer, assim, reprise de competição aí que já teve, ou então assistir qualquer competição de skate, mano. Tu vai ver. Os caras são rivais diretos, tá ligado? São concorrentes diretos. Os caras acertar, mano, vai todo mundo comemorar, abraçar ele, tá ligado? Pular e... Sabe, mano? É isso. Não tem nenhum outro esporte que seja isso. Tu nunca vai ver um esporte que o teu rival, teu concorrente, vai fazer um ponto, tu vai ver o pessoal comemorando. Tu não vai ver isso em nenhum outro lugar. No máximo no surf, assim, tá ligado? Mas aí também, né? Enfim, mesma vibe, eu acho, sabe? Mas... E é isso. Agora a gente fica por aqui com mais um episódio do Hércules. Até mais com mais um episódio e mais uma modalidade. Valeu, família! O Hércules é mais uma produção do Audiolab com o apoio da Escola de Narradores. Produção, roteiro e edição, Miguel de Paula. Coordenação jornalística, Gisele Sobral. Coordenação acadêmica, Felipe Mostaro. A Audiolab é o ERJ em todo lugar.